Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa série de vídeos sobre Visual Studio Team Services. Esse aqui é o segundo vídeo, então caso você não tenha assistido o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você não conhece aí o Visual Studio Team Services, vai lá e assiste e para conhecer a ferramenta primeiro e saber quais as vantagens e benefícios que a gente tem usando a ferramenta. Para você que estava esperando aí a continuação dos vídeos, pessoal, eu peço desculpas aí pela demora, mas um dos motivos aí de eu ter demorado um pouco para fazer o vídeo é que, não sei se vocês perceberam, aqui a carinha do nosso projeto ela mudou, tá? Isso ocorreu devido a uma atualização que a Microsoft lançou pro Visual Studio Team Services. Eles criaram uma nova navegação e essa feature ela estava em preview. Ela está em preview ainda, né? Mas esse preview ele não apareceu na minha conta para eu testar. Eu tenho outra conta que ela apareceu, ela estava disponível, mas nessa aqui que eu uso para gravar os vídeos ela não apareceu. Então eu preferi esperar ela ficar disponível para fazer os vídeos já de uma forma atualizada do que eu gravar ele do layout antigo e depois lá no final eu fazer uma atualização das mudanças. Eu achei que não ia ficar viável, não ia ficar legal. Então eu preferi esperar um pouquinho. Assim que ela apareceu para mim aqui, eu já estou fazendo esse vídeo. E para a gente dar continuidade nos outros vídeos já também no layout atualizado, tá? Se para você aí você entrou e você quer colocar essa nova navegação, como que você faz? Você vem aqui em cima, ó, na sua conta, aí tem essa opção Preview Features. Você clica nela e ele vai aparecer aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. New Navigation. É só você habilitar que ele vai mudar para esse novo estilo aqui, essa nova navegação. Tem algumas outras features aqui, é a central, vamos assim dizer, onde você pode habilitar e desabilitar as features que ainda estão em preview. Caso, por exemplo, você habilitou, mas não gostou desse layout, enfim, por qualquer motivo, você pode vir aqui e desabilitar. Tem alguns outros aqui também, que você pode estar colocando e testando. E depois, se você não gostar, você simplesmente vem aqui e desabilita. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, vamos dar continuidade aqui. Bom, gente, nesse vídeo, a gente vai estar vendo como que o Team Services pode estar auxiliando nossa equipe a estar trabalhando com o desenvolvimento ágil, com metodologias ágeis, né? E quais são as ferramentas que ele disponibiliza aqui para nós. Então, para começar, a gente vem aqui nesse menuzinho Work. Esse menu ele pode ser expandido, tá? Eu vou deixar ele colapsado, porque como eu estou com um zoom na tela, ele dá muita barra de rolagem aqui, então fica muito ruim. Então eu vou deixar ele colapsado por questão de espaço. É só a gente começar aqui na aba Work. Bom, pessoal, eu já tinha criado algumas coisas aqui para deixar o vídeo mais rápido. Eu já tinha criado alguns itens aqui. Para não ter que ficar criando tudo no decorrer do vídeo, ia ficar muito cansativo. Eu já deixei algumas coisas preparadas. Tá, e como que eu começo a trabalhar aqui com os Work Items? O que que eu tenho disponível aqui no VSTS? Bom, pessoal, não sei se vocês se lembram, lá no primeiro vídeo, quando a gente criou o projeto, no momento da criação, nós tivemos que escolher o processo que o projeto ia seguir, que era o processo ágil, o Scrum ou o CMMI. A diferença entre eles, aqui tem um link aqui da Microsoft, que ele mostra qual que é a diferença entre os processos e como que você pode escolher cada um deles, né? Então aqui, ó, ele mostra quais são os itens de trabalho que cada um deles tem. No caso, como eu escolhi o Scrum, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, deixa eu dar um zoom, é mais fácil. No caso, como eu escolhi o Scrum, esse aqui são os itens que ele me disponibiliza, tá? Então ele tem o item épico, ele tem uma feature, eu tenho um backlog item, eu tenho uma task, aqui eu tenho um item que é de bug, esse item pode estar vinculado a uma task, isso aqui é configurável, né? Como vocês podem ver aqui. Eu tenho um impedimento,
No processo ágil, caso você tenha escolhido, ele já muda um pouquinho. Aqui, ao invés de ser o PBI, ele já passa a ser User Story. Aqui no impedimento ele passa a ser um Issue. E assim vai. Então, dependendo de qual processo você escolheu, de qual processo você vai aplicar, né, ele vai variar um pouco. Mas a essência aqui é a mesma, né, para todos eles. Só vai mudar a nomenclatura, né, e como a forma de você trabalhar. Isso aí você vai ter que decidir no seu projeto com a sua equipe. Ele tem algumas outras diferenças de fluxo aqui também. O que muda, né, no fluxo de transição. Então, no template no processo do Scrum, o work item do tipo épico segue esse fluxo. No Agile, o épico já muda um pouco o fluxo. No CMMI, ele muda um pouquinho. E assim vai. Aqui você pode dar uma olhada na documentação para você entender e ver qual que você vai escolher para o seu projeto. Tem bastante coisa aqui. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui. Eu já escolhi o Scrum. Vamos deixar o Scrum. Então aqui, como eu disse, eu já tinha criado algumas coisas, né? E logo quando eu entro nessa aba, ele já me lista os working items que foram assinados para mim. No caso, quando você entrar aí no seu projeto, ele não vai ter nada, porque você não tem nenhum item criado. Então aqui, como eu já tinha assinado alguns cards, ele já está me listando aqui. E o que a gente consegue fazer aqui? Bom, você consegue fazer atividades em lote aqui, né? Então, por exemplo, você consegue marcar e fazer, excluir, no caso, esses caras. Você consegue fazer algumas tarefas em lote. Você consegue criar um novo item aqui. Então, por essa tela você já consegue criar ele. Ele tem alguns que não estavam lá naquela lista, né? Você consegue criar consultas onde você vai fazer filtragens específicas, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma consulta específica para um determinado sprint. Eu quero que ele me traga todos os cards onde seja assinado para fulano, né, na atividade tal. Eu consigo gerar essas consultas aqui, consigo compartilhar as consultas para o time. Aqui temos algumas opções de coluna. Aqui você consegue criar colunas, né? Ordenação também. É uma visualização bem sucinta, não tem muito o que está se fazendo aqui. Você pode estar deletando os itens, né? Enfim. Bom, vamos para o próximo item. Eu vou seguir uma sequência que eu achei legal aqui. Vamos ver o backlog. Bom, como eu tinha dito antes, eu já tinha criado alguns itens, né? Para facilitar o vídeo. E aqui ele está me listando os itens do tipo épico, tá? Para que serve o backlog? O backlog você usa ele para fazer um planejamento rápido para priorizar o trabalho. Outra coisa, o backlog ele também sempre está associado a um board, a um quadro Kanban. Então aqui você consegue linkar esse backlog de épicos para o quadro de épicos. Então se a gente clicar aqui, ele vai lá para o quadro de épicos. É essa outra opção aqui, mas eu não vamos vir para cá agora, tá? Eu vou voltar lá para o backlog. A gente vai ver depois. Então aqui eu estou no backlog de volta, onde eu estava anteriormente. E aqui ó, na parte superior eu tenho um diagrama de fluxo cumulativo. O que esse diagrama registra? Ele registra a passagem dos seus itens pelos status que você definiu. Então aqui no caso eu tenho um épico que está em new, um estado novo. Então se eu tivesse mais itens ele ia estar listando aqui. Se eu tivesse um outro épico que estivesse no status done ou in progress, ele estaria listando aqui. Você consegue definir aqui na edição se ele vai visualizar a primeira e a última coluna do quadro Kanban. Então eu vou deixar marcado. Como eu só tenho esse item, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui, como eu tinha dito, a Microsoft ela criou, antes você tinha uma visualização aqui no canto, onde você ia escolhendo se você queria um épico, uma feature, um backlog. Agora ela filtrou por menus aqui. Então se eu clicar no Features, ele vai me listar o backlog das features. Então aqui ele vai colocar as features. O que ele fez? Ele abriu
até o nível das features, certo? Então, se eu escolher aqui, ele vai expandir os níveis aqui até o nível que eu escolhi aqui. Ele segue uma hierarquia. Lembra-se lá da documentação que a gente viu, né? Ele segue uma hierarquia aqui. Então, se a gente voltar aqui, então aqui eu conseguiria ir expandindo as minhas atividades. Então aqui essas aqui atividades que eu já tinha criado. Aqui em cima tem mais algumas opções também. Eu posso desvincular, desculpa, eu posso não mostrar os pais dos itens, né? Então aqui no caso eu posso desabilitar. Ele vai me mostrar somente do item para baixo. Ele mostra os filhos, mas ele não mostra os pais. E eu posso desabilitar também para ele exibir os itens em progresso. Então vou deixar habilitado os pais. Aqui ele tem um painel aqui na direita que ele mostra, você tem algumas opções, por exemplo, você pode mostrar quais são os sprints que você pode arrastar aqui, por exemplo, as tasks para cá, né, os cards para cá. E aqui eu tenho a opção também de fazer o mapeamento, tá? Vou deixar desligado. Aqui eu posso filtrar pelos cards, não tem nada demais. Aqui tem as configurações, então você escolhe se você quer incluir, a mesma configuração do gráfico lá. Se você quer incluir a primeira e a última coluna do quadro. Aqui no backlog você pode escolher quais são os itens que vão ser visíveis aqui, né? Você pode colocar os dias úteis, os dias de trabalho, então eu escolhi todos aqui. Normalmente esses dois não vêm marcados, eu marquei porque eu criei alguns itens ali. Eu estou gravando isso no final de semana, então eu coloquei aqui. E tem algumas opções aqui que você pode estar explorando e vendo o que você encontra de útil aqui para o seu time. Ele vai perguntar se eu salvar, ok. Bom, então, gente, aqui como eu tinha criado os itens, ó, eu vou expandir todos, que você vai expandir nos níveis, tá? Eu gosto de usar isso aqui para você ter uma visão maior e ir quebrando em menores tarefas e menores entregas, tá? Então acho que fica bacana você visualizar isso aqui com a hierarquia. Bom, então aqui eu criei um épico, seria os posts do nosso blog, né? Definia o esforço aqui das tarefas. Criei uma feature de gerenciamento. Então aqui vamos abrir aqui para a gente ver. Então aqui no épico a estrutura deles é parecida, tá? De todos os tipos aqui. Tem algumas diferençazinhas, mas no geral é parecido. Então aqui ele tem um ID, que você pode estar usando esse ID para fazer branching, né? Você pode estar gerando o número dos seus branches. Isso aí a gente vai ver lá na parte onde vai falar integração contínua. Aqui você pode definir para quem que vai ser assinado esse card. No caso, como só tem eu aqui, vai aparecer só eu. Pode definir tags. Aqui tem algumas opções também. Eu não vou entrar em detalhes em tudo aqui, tá, pessoal? Tem muita coisa aqui, a gente vai demorar muito tempo para falar de tudo. Aqui eu tenho o estado do card, então ele é um card novo. Quando eu passar desenvolvendo, eu vou passando os status deles aqui. Aqui tem a área, eu posso gerar mais áreas relacionadas a essa atividade, então eu posso ter quantas áreas eu quiser, eu posso criar outras áreas. Aqui essa razão é quando você move de um estado para outro, ele coloca a razão para você. Então, por exemplo, se você tem uma atividade que ela já estava em pronto e você moveu para new de novo, ele vai colocar aqui que algum trabalho adicional foi encontrado. Então, essa razão serve para isso. Por isso que ele está com um cadeadinho aqui. A iteração é para você vincular ela a um sprint, no caso. Ou outras iterações que você tenha, não necessariamente um sprint. Mas é usado mais para sprint. Então, eu vou jogar essa atividade para o sprint. Você pode fazer tanto por aqui. Opa. Peraí, me perdi aqui. Aqui no planning eu posso jogar essa atividade tanto para cá, como eu posso entrar nele aqui e definir a iteração no sprint 1. O mesmo resultado, tá? Quando você altera alguma coisa, ele tem a opção para salvar e fechar ou só salvar. Eu não vou fazer nenhum dos dois, eu vou deixar assim. Aqui ele mostra a descrição
dessa atividade, coloquei alguma descrição breve aqui. Aqui tem um critério de aceitação, você pode escrever o que você quiser. Aqui tem um canal de discussão, então você pode marcação do que marcar alguém para fazer alguma pergunta referente a esse card, enfim. Aqui tem as datas que você define no card. Aqui tem a prioridade daquele card, então está como 2. Pontos de esforço, o valor de negócio, enfim. Aqui no desenvolvimento, essa é uma área bem legal que a gente vai ver um pedaço agora e outro pedaço lá na parte de código, que é interessante. Aqui você pode fazer a rastreabilidade do seu sistema começar por aqui. Então o que você pode fazer? Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar esse cara. Deixa eu abrir um outro aqui, ó. Então vou abrir esse cara aqui. Supondo que eu vou começar essa atividade. Deixa eu fechar esse aqui. Então vamos lá. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Vamos começar aqui o teste unitário. Tô vendo que a estrutura é bem parecida, né? Então no caso aqui, eu como um PO, por exemplo, posso criar um novo branch e já passar esse branch para o meu desenvolvedor. Então falar para ele, ó, o seu branch é o branch X para você desenvolver essa atividade. Então ele já linka os commits, ele linka tudo a esse card aqui. Então você consegue ter uma rastreabilidade muito boa do seu código, de tudo que está sendo entregue. Então ele coloca aqui para você. Então você pode linkar com outras coisas aqui, ó. Então você consegue linkar com build para você saber se aquele código ele já foi passado por um teste, por exemplo. Tem bastante coisa que você consegue fazer aqui, tá? Mas o mais interessante é essa questão do branch mesmo, de você já disponibilizar o branch para que o seu desenvolvedor possa estar trabalhando na atividade. Você consegue fazer, lá pelo código, você consegue ver pelo commit o card e vice-versa. Então, para isso que serve aqui. Então, ele já gera esse link para você. A outra parte que a gente vai ver mais para frente é quando você submete um código, quando você faz um pull request, você tem a opção de você finalizar esse card aqui automaticamente quando o seu pull request é aprovado. Então, você não precisa nem vir aqui e matar esse cara, entendeu? Você simplesmente vai setar no seu pull request quando o seu pull request for aceito, esse cara vai ser finalizado. Isso daí a gente vai ver mais pra frente, não tem como ver agora porque a gente não tem código aqui. Então, essa parte é uma parte bem legal de rastreabilidade do sistema, tá? Então você consegue saber o que você está entregando, quando foi entregue, é muito bom. E aqui é o trabalho relacionado, então ele mostra aqui os pais e os filhos, os cards, você pode colocar aqui, sei lá, deixa eu ver aqui. Eu posso colocar várias coisas linkadas com esse card aqui. Então eu consigo ter uma rastreabilidade de todo esse trabalho que foi feito nesse card bem bacana. Tudo eu consigo saber, essa atividade foi feita quando, em qual branch, em qual commit que isso subiu, em qual build que isso tá, em qual release que foi entregue, consigo fazer tudo por aqui. E no trabalho relacionado eu posso ver de onde que essa atividade é oriunda. Então, ele é lá da parte de gerenciamento de posts, é da parte, no caso aqui, é lá da parte de criar posts. Então eu consigo saber tudo por aqui. Beleza? Aqui também ele tem uma aba de histórico, onde ele mostra todos os status, todo o histórico do que foi feito com esse card. Então aqui no caso, como eu já fiz algumas modificações para teste, ele mostra todo o estado que esse card já passou. Então, aqui no exemplo aqui, né? Ele estava em a fazer, passou para Done, aí passou para in progress, Done, mandei para to-do de novo. Então, ele coloca tudo aqui, a data, quem fez, ele mantém todo o histórico aqui. Então, eu desvinculei ele de um sprint, ele mostra tudinho aqui. Aqui você pode estar colocando links, e aqui são anexos. Então, é basicamente essa estrutura desses cards. Você consegue adicionar mais campos aqui, lá nas configurações, a gente vai ver isso mais pra frente. Você consegue adicionar mais estados aqui também. A iteração a gente já viu, a área a gente já viu no outro card. Então é basicamente isso. Aqui
você consegue ter uma visão geral dos seus cards, do seu projeto, do que você vai entregar, de quais são os status deles. Bom, então, para a gente entender um pouquinho, eu deixei alguns para criar agora, para vocês entenderem aqui o processo, né? Então, eu vou criar um aqui. Eu vou criar um backlog para excluir comentário. Então, eu venho aqui, ó, esse maisinho aqui, na minha feature, eu crio o nível abaixo dele. Se eu clicar no mais no meu app, que eu crio o nível abaixo dele, que no caso é só o feature. Então ele já abre automaticamente para mim. No post, desculpa, no PBI é a mesma coisa. Ele já gera uma task que é o único item que eu tenho abaixo dele. Lembra desse processo aqui. Então se eu clicar no maisinho no épico, ele vai me listar uma nova feature. Clicar no feature, eu já tenho backlog, certo? Então vamos criar aqui um backlog de excluir comentário. Vamos colocar aqui um novo backlog, excluir comentário. Já vou assinar para mim. Beleza? Vou colocar aqui. Vou colocar uma descrição qualquer. Finalidade. Excluir comentário. Vou colocar um ponto de esforço qualquer aqui, como exemplo. Beleza. Vou salvar, fechar. Beleza? Então ele criou aqui o meu PBI, meu Product Backlog Item. Beleza? Então aqui vamos criar as tasks desse cara agora. Vamos lá. O que vai ter o meu excluir comentário? O meu excluir comentário vai ter... vamos começar pelos testes. Então, testes unitários. Vou assinar para mim. Tá, não vou escrever nada, vou deixar vazio. Vou colocar aqui, 2 horas. Salvar e fechar. Então eu já tenho aqui o teste. Vou criar mais um. Criar endpoint. Criar um endpoint lá na API. Esse aqui é tudo fictício, tá, gente? Eu criei só para a gente entender como que funciona. Não tô colocando nada sério aqui, tá? Deixa eu minimizar aqui. Bom, então a gente criou esse cara aqui, ó. Excluir comentário. Testes unitários, criar endpoint. Então tá aí, nossas tarefas estão criadas, nosso PBI está criado. Beleza? Excluir comentário. Olha, aqui ele já tem um trabalho relacionado, né? Então eu tenho o pai dele, que é a feature de comentários. Tem os filhos, certo? Então aqui a gente consegue manter toda a rastreabilidade dos nossos itens, né? Certo? Bom, então, por enquanto é isso aqui. Vamos lá para... Vamos ver os quadros agora. Deixa eu voltar aqui. Escolher o épico. Expandir todos eles, tá, beleza. Vamos lá ver os quadros. Opa, desculpa. Os features, beleza. Bom, então aqui, o que são os quadros? Aqui no quadro Kanban, você consegue ter uma visão mais simplificada das suas atividades e quais os estados onde elas estão. Então, no caso aqui, a nossa feature de gerenciamento de comentário, de posts, né? Desculpa, não está assinado para ninguém, né? E eu tenho aqui os meus PBIs, tá? Então eu posso estar mandando esse cara para em progresso, falando, não, essa feature vai começar a ser desenvolvida, e ele já alterou o gráfico lá em cima. Ó. Então eu tenho um item que está em progresso. Beleza? Então aqui, esse aqui é o nível de feature, então já está em progresso. A gente pode ir lá para o nosso PBI. Bom, aqui eu já tenho, que eu já tinha criado alguns caras aqui. Deixa eu voltar eles para cá. Então esse aqui, ó. Esses caras aqui são os que a gente escolheu lá.
Então o que a gente pode fazer? Eu posso passar esse cara para aprovado, ele já foi aprovado pela minha análise, né? Já está liberado pela análise para ser desenvolvido, enfim. E lá, se eu voltar lá no meu backlog, ele já está em progresso, esse cara aqui. Ó, o excluir post já está como aprovado aqui, beleza? Então, o backlog e o board, eles são interligados. A alteração que você faz em um, ele reflete no outro. O que vai mudar é a visualização deles. Você está alterando o mesmo item, beleza? Então deixa eu voltar lá para o quadro. Então tá aqui, ó, excluir post, já está como aprovado. Deixa eu pegar o editar post para cá também. Criar post para cá. Então esses caras aqui, já mudou. No meu gráfico eu já mudei aqui. Tenho 3 para aprovado. Então se eu voltar aqui para o meu backlog, os meus itens já estão como aprovados. Certo? Eu posso passar eles para algum outro estado agora. Posso falar, não, esses caras já foram confirmados para ser desenvolvidos, então eu posso mandar para frente. Eu já altero o gráfico aqui. Ele cria um outro gráfico para nós aqui de velocidade, tá? Se eu voltar lá no backlog, eles já estão como confirmados, já apareceu o meu gráfico de velocidade aqui, certo? Então esses itens aqui estão prontos para serem desenvolvidos, certo? Ó, faltou esse carinha aqui, eu vou colocar ele como in progress. Então beleza, então eu já tenho aqui minha cadeia, minha hierarquia aqui, com os meus itens prontos para serem desenvolvidos. Beleza? Então aqui no quadro, você consegue, aqui ó, nas configurações, ó, se você vir aqui em cima, configurações, você consegue personalizar isso daqui. Então você pode fazer ele aparecer o ID das tarefas. O que mais tem aqui? Você pode criar campos adicionais. Lembra-se daquele processo lá, né? Eles são separados aqui, ó, o PBI do bug. Então você consegue definir configurações separadas para eles, certo? Você pode definir os estilos também. Então, por exemplo, regra de estilo, você consegue definir, ó, qual que é o critério para aplicar esse estilo que você colocou. Ah, quando o campo tal for igual a tal valor, você consegue, certo? Pode definir tag, notação. Aqui no quadro você consegue criar mais colunas. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, deixa eu fechar, ok. A gente tem a coluna novo, aprovado, confirmado e pronto. Você consegue criar mais colunas. Então, por exemplo, supondo que eu queira criar uma outra coluna aqui, sei lá, criar uma outra aqui, guardando testes. Sei lá, um exemplo qualquer aqui, vou jogar ela para cá. Antes de pronto, eu tenho uma coluna guardando testes aí, que eu defini no meu processo. Esse whip limit é o número de processos, desculpa, é o número de cards que podem estar naquele estado numa vez. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver aqui atrás, eu tenho 3 de 5, então o meu limite é 5. Quando chegar a 5, ele trava. Então, por exemplo, se eu definir que o máximo ali naquele card, naquela coluna, no caso, por exemplo, eu só tenho um tester. O meu tester não pode deixar chegar isso aqui a 5, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tenho 5 parados lá e não está sendo testado. Então você consegue colocar aqui um limite. Você consegue também fazer a sua definição de pronto. Então você consegue você consegue dividir a sua coluna entre fazendo e pronto. Então se eu colocar isso aqui, ele vai dividir essa coluna em mais duas. Então, entre doing e done. E eu posso fazer o mapeamento dos estados. Então aqueles estados que a gente viu lá atrás, deixa eu sair aqui, depois eu crio de novo. Vou voltar lá no backlog. Então esses estados aqui, você consegue mapear para cada coluna. Então se eu for lá no meu card, no meu board, desculpa, se eu vou criar outra coluna de novo aqui. Então eu vou criar lá waiting test. Opa.
eu posso criar um outro estado que seja aguardando testes e vincular essa coluna com esse estado. Então, quando esse card vier para cá, ele vai criar a coluna aqui. Opa, no lugar errado. Só um minutinho. Para cá, salvar. Então, quando eu jogar ele para cá, ele vai alterar o estado para waiting tests. Beleza? Então, vamos lá criar esse cara. Vem aqui nas configurações, Project Settings. Vem aqui no Project Configuration. E o que a gente precisa fazer? O que ele está falando aqui? Ó? O projeto atual está usando o processo do Scrum. Para você customizar os Work Items, você precisa ir para a página de customização. Tá, então vamos lá para a página. Aí a gente vem aqui, ó, processo. Aqui ele faz a listagem de todos os processos que estão disponíveis. Lembra lá no começo do projeto a gente escolheu o Scrum. Vocês estão lembrados? Tinha o Agile, Scrum, CMMI. Então, nosso projeto aqui, ó, o 1zinho, está usando o Scrum. Você não pode vir aqui nele, vamos pegar aqui o PBI, tá vendo aqui, ó, você não pode vir nele aqui e alterar nada, ele não deixa você alterar nada. Você consegue visualizar. Por que você não consegue? O Team Services ele não deixa você editar nenhum processo que já exista. É desses padrões, né? O Agile, o Scrum, o CMMI. O que você precisa fazer? Você precisa gerar uma herança desse cara e aí dessa herança você consegue fazer a edição que você quiser. Aí tudo bem, então vamos fazer isso. Vamos entrar aqui nele. Ó, tá aqui, ó, criar um processo herdado. Então vamos criar um processo herdado. Vamos colocar aqui Scrum, não, um nome qualquer aqui. Criar processo. Foi, não foi? Bom, tá aqui, ó. Nosso processo, atualizado na página, ele apareceu. Tá aqui o nosso processo. Beleza? Vamos setar o nosso projeto para usar esse cara. Então ele vai parar de usar o Scrum e vai usar o Scrum meu blog. Beleza? Ok. Pronto, nosso projeto agora está customizável. A gente pode vir aqui. Ó, a gente já consegue editar, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Lá no começo que a gente conseguia adicionar mais campos, ó. Consegue modificar isso aqui agora, ele permite você modificar os estados. Eu tenho outros aqui, então vamos, deixa eu ver nos estados aqui. Vou criar um outro aqui, ó, waiting tests. Esse aqui, ó, essa categoria do estado é a categoria que ele faz a separação ali. Então eu vou deixar um progress, vou colocar uma corzinha laranjadinho, amarelinho, não sei que cor é essa, um create. Pronto, a gente já tem aqui, ó, nosso status personalizado, nosso estado, desculpa, personalizado. A gente consegue editar e remover, beleza? Então se a gente voltar lá na página do projeto, vamos lá no nosso quadro. Aqui, ó, já tem a nossa coluna já está aqui. Então vamos vir aqui, vamos vincular o status aqui. Ó. Nosso PBI vai para o waiting tests, beleza? Então aqui, ó, deixa eu voltar lá para vocês visualizarem. Então aqui ele está como comitado, certo? Confirmado. Vamos lá no quadro. Vamos ver só um, para waiting test. Beleza? Então aqui no gráfico ele já mudou, ó. Eu já tenho um item que está com waiting test. Se eu voltar lá no backlog, waiting test. Certo, pessoal? Então vocês entenderam aqui o fluxo dos estados e tal. Você consegue personalizar bastante isso daqui. Você consegue colocar quantas colunas você quiser. A gente pode dividir aqui, ó.
Vamos marcar aquela opção, dividir entre do e done. Vocês vão entender. Ó, eu tenho aqui agora o meu waiting tests. Eu tenho entre do e done. Eu posso querer ter essa divisão aqui. Faz sentido para o meu negócio, eu quero ter. Então eu posso colocar. Certo? Beleza, pessoal? Tá ficando bonitinho aqui a nossa organização, né? Supondo que a gente já tivesse feito esse cara aqui, waiting test, esse aqui já ia estar como done, né? Esses caras estão... Bom, mas como que a gente iria fazer... Como que o desenvolvedor faria esse cara aqui, né? No caso, aí a gente já teria que começar a jogar essas tarefas para uma interação, que no caso seria aqui o sprint, ou no processo agile, seria o iteration, a interação. Então vamos fazer isso, vamos definir um sprint, vamos entrar aqui na aba sprint. Tô falando aqui, ó, você não tem nenhum trabalho agendado ainda. Bom, vamos dar um previewzinho aqui, o que tem nessa tela. Aqui ele tem o burn down, nosso gráfico burn down, ele não está mostrando nada porque não temos datas definidas para esse sprint. Tô falando aqui, ó, no iteration dates. Então vamos colocar aqui, vamos pôr uma data. Então ser dia 4 mesmo. Opa. Dia 4. E o sprint de uma semana, dia 11. Beleza? Sprint 1, esse é o nome, só vai fechar. Então aqui ele já habilitou o meu burn down. Como eu defini uma data lá para trás, eu já estou no meio do meu prazo aqui, né? Não tenho nada. Aqui no lado direito ele está me dando os detalhes das atividades. Então o time está com 0 hora de 16 horas. Desenvolvimento 0,16. Eu aqui no caso 0,16. Então não tenho nada de nada setado para nada. Aqui ele mostra também uma funcionalidade para você definir a capacidade de desenvolvimento de cada um. Então aqui, no caso, você nunca teria uma pessoa sobrecarregada aqui. Você conseguiria... esse cara aqui consegue uma capacidade, sei lá, de 5, 6 e ele está sobrecarregado. Ele está fazendo mais do que ele daria conta. Então você consegue controlar aqui pela capacidade. Então vamos colocar aqui Development, 4 por dia. Vamos salvar. Beleza. Vou voltar aqui. Então aqui, Taskboard, não tenho nada. Planejar um sprint. Então vamos lá. Ele vai jogar a gente lá para o nosso backlog. O que a gente vai fazer? Esses caras aqui eles já estavam comitados, né? Então vamos pegar um aqui de exemplo. Pessoal, não estou fazendo nada muito sério aqui, tá? Estou só exemplificando. Então, se alguém falar, mas não podia arrastar aqui para lá, é só para vocês entenderem, tá? Vamos pegar aqui o criar post, vamos jogar lá para o sprint 1. Ele está aqui como o sprint atual, tá? Tá mostrando aqui para nós, tem o backlog, tem os sprints futuros aqui. Então eu vou jogar ele lá para o sprint 1. Então eu joguei aqui, ele já está me dando meu esforço planejado de 13 pontos aí, beleza? Então vamos lá no nosso sprint. Bom, então tá aqui, ó. Aqui é o nosso quadro de tarefas. Então eu tenho esse cara aqui, já está encomitado, beleza? Eu tenho as minhas tarefas aqui com... aqui eu tenho o meu burn down. Então eu tenho aqui 15 horas de atividade, tenho essas atividades para fazer. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Então aqui, ó, no meu backlog eu já tenho as minhas atividades, ó. Então aqui ele está dizendo, como eu não setei nada, ele está tudo meio zoado aqui, mas eu já consigo fazer acompanhamento das atividades aqui, ó, no backlog. Bom, então vou lá, eu sou desenvolvedor, estou desenvolvendo a atividade, abri aqui, vi qual era o meu branch, comecei a fazer, já está definido no sprint 1. Se você não quisesse ter arrastado esse cara daqui para cá, perdão, daqui para cá, você podia ter feito também da seguinte forma. Vamos voltar lá no nosso backlog. Você poderia ter entrado nele aqui e definido a iteração para o sprint aqui, daria o mesmo resultado.
certo? Então vamos voltar para o nosso sprint. Então está aqui a nossa atividade. Aqui, dos estados também, é a mesma coisa, a mesma ideia lá do outro. Então aqui, no nosso quadro de tarefas, o que o desenvolvedor vai fazer? O desenvolvedor vai simplesmente pegar a atividade dele, vai olhar qual que é o branch, vai começar a fazer e vai mover o card para em progresso. Então eu tenho uma atividade que já está em progresso. Caso tenha outros desenvolvedores, eu vou desenvolver outras atividades. Assim que eu finalizar, finalizei a atividade e foi para pronto. Vamos ver como é que está lá no backlog. Então aqui no backlog eu já tenho uma atividade que está pronta e outra em done, certo? No quadro, ó, aqui no quadro, ó, eu já tenho uma que foi finalizada, ele já atualizou para mim. Vamos voltar para o nosso sprint. Então vamos simular aqui, as atividades foram sendo feitas, foram sendo entregues. Beleza, finalizei esse cara. Aqui eu não tenho mais nada para ser desenvolvido, já zerei o sprint. Vamos voltar lá para o backlog. Que o sprint a velocidade foi de 13, certo? E todas as minhas atividades já estão com done. Certo, pessoal? Vamos ver o quadro aqui. Bom, o quadro já tem todas as atividades como prontas. Então eu posso simplesmente pegar esse cara guardando testes. Beleza, pessoal? Bom, gente, então de maneira bem resumida, bem sucinta aí, pulando algumas etapas aí para você entender mesmo como que funciona o fluxo aqui. Isso aqui você consegue personalizar de um jeito que você que trabalha na sua empresa, do jeito que você toca os seus projetos pessoais, você consegue criar colunas, você consegue criar regras aqui. Então, por exemplo, quando esse card vier para cá, eu posso fazer tal coisa. Por exemplo, vamos ver lá naquela tela lá, onde a gente criou o processo. Vamos voltar lá. Deixa eu ir lá na página de customização. Processo. Editar o nosso processo aqui. Pegar um PBI. Criar uma regra aqui. Nova regra. Então, acho que ficou meio apertado aqui, mas deixa eu pôr aqui um teste qualquer. Tá, então, condições. Selecionar a condição. Então, quando um work item mudar do estado tal, sei lá, de aprovado para comitado, não sei, um exemplo qualquer, seleciona uma ação, faz qualquer coisa, limpa o campo tal, limpa o campo, sei lá, business value, um exemplo nada a ver, pronto, eu posso criar uma regra para quando eu alterar o status daquele card, essa regra é aplicada, certo? Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui. Tem mais uma aba que é de consultas que eu havia comentado lá, que ele já tem algumas consultas salvas aqui pré-definidas, né? Então, por exemplo, Sign to Me, ele já traz todos os cards que estão assinados para mim, que é a mesma consulta desse cara aqui. Então aqui eu posso editar essa consulta por algum motivo, se eu quiser. É a mesma ideia que tem naquela parte de links do Visual Studio. Aquela consulta que você monta é bem semelhante a isso daqui. Deixa eu voltar aqui, ó, ao Queries. Então, eu tenho aqui hoje algumas consultas que ele criou também, ó. No sprint atual, eu quero ver as tarefas bloqueadas, não tem nenhuma. Eu posso criar a minha query aqui, vou criar uma nova. Vou pegar todos os work items que sejam iguais. Não, pera aí, vamos pegar uma aqui. Pegar o state que seja igual ao que a gente criou. Beleza?
Run Query. Aí, ó, ele já me trouxe os itens que estão com o Waiting Cache. Certo, pessoal? Bom, gente, então vou ficar por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo. Ficou mais longo do que eu previa. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal, até mais.